que você vai fazer, Alex? É um maldito macaco. Vovô, fecha, chama a polícia. Trent William viaja com um amigo e se hospeda em uma velha cabana do Airbnb, no Lago Atlas, norte de Nova York. Ao chegar, os amigos notam que a cabana tem um passado sombrio. A história é assustadora. Não surpreende que os dois rapazes fiquem assustados ao ouvirem o piano tocar na sala de estar tarde da noite. Ao ver o vídeo pela primeira vez, você pode pensar, não é grande coisa, pode ser falso, mas isso o torna ainda mais convincente. Acho que o piano toca sozinho, juro. Não vou entrar. É por causa desse piano, juro por Deus. Se você observar, a tecla tocada do piano está sendo pressionada por algo. Isso não prova o paranormal, mas é muito difícil de falsificar. Será que essa cabana está realmente mal assombrada? O que você acha sobre isso? Uma espectadora que prefere permanecer anônima está passando um tempo na casa de sua amiga. As garotas ficam assustadas quando percebem algo muito estranho. De repente, pacotes plásticos com velas derretidas parecem se mover sozinhos. Uma das garotas rapidamente pega a câmera para gravar a atividade estranha, mas desiste. A garota segue gravando enquanto as outras, desconcertadas, tentam convencer o espírito a mover os pacotes. E então isso acontece. Não, isso não se repetirá. Não. Quando tentam convencer educadamente esse fantasma a mover os recipientes de plástico, não funciona. Então, uma das garotas começa a insultá-lo sem piedade, e já sabemos que isso não funciona muito bem com fantasmas. E o que você vai fazer com isso? Família estaciona em bairro de Buenos Aires e nota algo estranho na casa em frente. Algo parecido com uma pessoa se move rapidamente de um lado para outro em um cômodo no segundo andar. A figura misteriosa se move muito rápido e muda de direção bruscamente. Não, isso... não é normal. Parece se mover sem esforço, quase como se flutuasse ao lado da janela. O cachorro da família está ansioso e ofegante enquanto todos olham pela janela para descobrir o que vem. O que você acha que essa figura veloz pode fazer? Me conte nos comentários. Os próximos vídeos são um pouco diferentes dos que eu costumo apresentar, porque na minha opinião, sem dúvida, são vídeos assustadores e muito divertidos, mas também são um pouco bobos. Um homem acorda o avô ao ouvir um assobio estranho no andar de baixo. Vamos ver o que acontece. O Senhor está conosco, não tenha medo. Vou ver o que está acontecendo. Vou ver.
Vovô. Calma, calma, calma. Santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Vovô. Ah. Abre, vamos ver quem é. Abre. Não aconteceu nada, não tem nada. Vamos, vai lá, dá uma olhada, vai dar uma olhada. Ah, de novo, vovô, é um maldito macaco. Vovô, fecha! Chama a polícia e pega o telefone. O que acontece a seguir é... Bom, só assista. Esse garoto fica petrificado ao ver alguém espiando por cima da parede na escada. Uma reviravolta faz o avô dele ver o que ocorre. Ah, de novo, vovô, é um maldito macaco. Vovô, fecha, chama a polícia. Em outro vídeo estranho, um grupo de mulheres volta para casa à noite e leva um grande susto. Completamente sozinhas em uma rua deserta da cidade. As mulheres se assustam ao ouvir um arroto alto e estranho, fugindo imediatamente. O verdadeiro terror pode surgir em casa, especialmente para quem já viu muitos filmes de terror. Ao fazer trilhas nas montanhas remotas da Escócia, você pode encontrar uma cabana do século XVIII. A velha cabana não tem eletricidade nem água encanada. Talvez o mais inquietante seja que nenhuma porta tem fechadura. Ao longo dos anos, centenas de viajantes visitaram esta cabana, chamada White Lung, e muitos deles afirmam ter tido experiências estranhas e inexplicáveis durante sua estadia lá. Alguns canais do YouTube de atividades ao ar livre e viagens já visitaram essa cabana, e a maioria deles experimentou pelo menos algo estranho nesse lugar. Estou com medo de ficar aqui, para ser honesta. Estou apavorada. Mais uma vez, permita-me enfatizar que todos os vídeos a seguir foram gravados por canais de viagens ao ar livre. Nenhum deles é caçador de fantasmas, e todos afirmam nem acreditar em fantasmas. Mas também não explicam o que viveram lá. A experiente viajante Ruth Asling passou uma noite na antiga cabana escocesa e achou o lugar assustador. Ruth passa a noite inteira na cabana, mas não dorme bem. Durante toda a noite, enquanto está completamente sozinha, Ruth continua ouvindo barulhos estranhos que a assustam. Ela opta por ignorar os barulhos e usa tampões nos ouvidos. Parece uma má ideia, já que a cabana pode ser perigosa. Não sei. Ai, Deus. Tô ouvindo barulhos estranhos. Não sei se é um rato ou talvez a lareira. É muito estranho sem as cortinas, porque sinto que alguém pode estar parado lá fora olhando pelas janelas. De verdade, estou com muito medo. Não sei porquê. Estou bastante nervosa. Havia alguns barulhos estranhos. Eu tinha esses fones de ouvido, então coloquei eles para bloquear os barulhos estranhos. Ainda dá para ouvir os barulhos. Depois, o campista Happy, que não acredita em fantasmas ou paranormal, vive uma experiência assustadora semelhante. O homem passa a noite na cabana, mas no dia seguinte não sabe explicar o ocorrido. O próximo vídeo é, de longe, a sequência mais assustadora já gravada nesta cabana. Esta é minha primeira noite. Vou ouvir música e curtir a fogueira. Amanhã volto para minha rede lá fora. Consegui um daqueles canudos com filtro de água e também vem com 2 saquinhos pequenos para você poder usar o canudo. Mas eu não cheguei até você. Talvez sejam os convidados. Ninguém estava lá. Não sei se era só o pessoal brincando comigo, mas não acho que fariam isso. Nem que fosse aquela família. É que era só um pai, a filha e o filho. Bom, vamos ver.
Bateram na porta de novo, saí e não havia ninguém. Não sei o que está acontecendo, mas nunca ouvi falar de policiais enfeitiçados ou algo assim. Nunca ouvi falar disso. Não, pelo amor de Deus, eu só queria uma bela noite tranquila. Se você já viu meus vídeos, sabe que não acredito nisso. Esta vai ser uma noite divertida. Eu estava andando pelo quarto e então entro ali e simplesmente para. Talvez eu só aumente o volume da música e esqueça isso. Será que vou ficar bem? O vídeo foi feito por Ben Martin do canal Adventure. Os dois viajam juntos até o local e enfrentam algo assustador. Já é tarde quando, de repente, uma porta se fecha sozinha. Os amigos, céticos, ficam um pouco desconcertados. Vou colocar meus óculos discretamente. Essas são histórias populares, pelo que parece. Alguém esteve lá na noite anterior, estava escuro quando entramos. Então eu aplaudo quem ficou aqui na noite passada. Muito bem feito, absolutamente impecável. Espere um minuto. Eu vou embora daqui. O que eles não sabiam era que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais estranhas. A cadeira no canto do quarto começa a deslizar sozinha pelo chão. Esses dois céticos, de repente, começam a se questionar. De repente ela se fechou. Meu amigo ficou lá fora. Eu não quero... Se poderiam estar lidando com alguma entidade paranormal. Agora, mais nervosos, eles encerram a estadia no outro quarto e partem no dia seguinte. Eu estava apavorado e gritei. Quando a porta fechou, só queria sair daqui. Há tantas coisas. Parece assustador, como se estivéssemos na presença de... Quero dizer que nós não acreditamos nessas coisas. Há coisas inexplicáveis, mas não acreditamos em fantasmas. Essas coisas assustadoras à noite, não. Mas aquilo foi impressionante. Ressalto que essa campanha jamais foi investigada por equipes de caça-fantasmas. E que muitos dos vídeos que existem são de pessoas que simplesmente passam por ali. A porta assustadora se fechando ali, e estamos tentando racionalizar isso. Quero dizer, eu particularmente não acredito em fantasmas. Então estávamos pensando que poderia ter sido o movimento do vento. Quero dizer, está tendo uma tempestade lá fora, então... Sim, ainda não acredito que tenha sido o vento. Mas é a única coisa, com o vento soprando forte lá fora e nada mais, só resta essa explicação racional, mesmo agora. Nem estou olhando para isso. Não estou olhando para isso. Está se movendo, né? Não sei, realmente não acredito. Não sei onde ir. Isso não pode estar certo. Não sei. Aqui também está escuro, não consigo ver nada. Já começou e tem uma cadeira ali atrás. Já começou a se mexer, o que é? Não tem como, eu não estou, eu nem sequer. Eu não vou fazer nada disso. Está se movendo. Jesus Cristo. Está se movendo? Essa cadeira está se movendo? Só deixa ela, eu não consigo. Ah, Krista. Acho que vou beber mais um pouco de vinho. Isso é uma merda de poltergeist. Isso não é fantasmagórico. Isso é... Todas as imagens aqui foram feitas por exploradores ao ar livre. Me diz aí, você ficaria nessa casa uma noite? Você teria coragem de passar a noite lá? Me conta nos comentários.
Um idoso sem parentes morava sozinho em um antigo prédio no Japão. Há alguns meses, o homem que vamos chamar de Senhor A começou a apresentar um comportamento muito estranho, reclamando para o seu senhorio que havia uma mulher estranha tentando tirar sua vida. O senhorio se preocupou com a saúde mental do Senhor A e sugeriu que ele procurasse um médico. O senhor jurou reunir provas para que acreditassem nele e vissem que não estava louco, mas que realmente alguém queria lhe fazer mal. Logo depois, o Senhor A se suicidou tragicamente. O senhorio do senhor A inspecionou o apartamento e achou várias fitas de vídeo feitas com uma câmera antiga. Por curiosidade, ele assiste às fitas e o que vê lhe dá arrepios. Essas imagens assustadoras foram gravadas um dia antes da morte do Senhor A. No reflexo do espelho, vê-se uma figura estranha e distorcida. Quem sabe, talvez o Sr. A tenha vivenciado algo paranormal no apartamento. O proprietário aciona a equipe japonesa de caçadores de fantasmas Omagatoki, e o investigador Hiro começa sozinho uma investigação noturna no apartamento supostamente assombrado. Hiro finalmente acha o quarto das imagens perturbadoras das fitas. O investigador acha o armário das gravações antigas, mas o espelho sumiu. Horas depois, Hiro acha o espelho perdido. O que vem a seguir é assustador. Enquanto Hiro corta as braçadeiras e desembrulha cuidadosamente o espelho, alguém toca a campainha do apartamento. E não há ninguém lá. Mas ele viu... Hiro não percebe que está sendo vigiado ao desempacotar o espelho, e quem o observa é idêntico ao vídeo perturbador do Sr. A.
Hiro tenta usar a câmera antiga do Sr. A para capturar algo semelhante ao que ele gravou. O que acontece depois é assustador. Hiro acha outra fita no lixo, mas você viu de novo? Ao desacelerar alguns quadros da gravação, vê-se duas pequenas mãos pálidas pressionadas no chão ao lado de Hiro. Ele segue sem perceber a entidade que o observa e acompanha. Hiro decide assistir à fita que recuperou do lixo e fica arrepiado. A câmera parece girar sobre si mesma antes que o mesmo rosto estranho e distorcido apareça ao fundo de uma porta. Assustado com as imagens, Hiro decide ir embora. Ele acha que não conseguiu nenhuma prova de que o apartamento do Sr. A está assombrado. Ao revisar as imagens, ele percebe que esteve lá e foi observado o tempo todo. Veja toda a investigação no canal dele no YouTube. Entre 2010 e 2011, 11 corpos foram encontrados perto de Gilgo Beach, na costa sul de Long Island, entre Nazum e Suffolk. A maioria dos corpos era de acompanhantes femininas, mortas em 1993. Mas só em 2023 é que finalmente conseguiram prender Art Hoyerman, arquiteto de 60 anos e pai de 2 filhos, e relacioná-lo com os crimes por meio de provas de DNA, registros telefônicos e os vínculos, entre outros crimes. Após ser preso, ele foi acusado pela morte de 4 mulheres, e depois responsabilizado por outras 2. Após as provas de DNA o ligarem aos crimes. A polícia descobriu que o suspeito usou vários celulares descartáveis para fazer milhares de buscas sobre o que depois fez com as vítimas. E para selar o destino de Hoyerman, também encontraram um enorme documento do Word no disco rígido de seu porão, no qual Rex havia planejado os assassinatos de suas vítimas com detalhes muito explícitos. O documento trazia listas de verificação com os passos a seguir antes, durante e após os assassinatos. Segundo as provas, Hoyerman começou os crimes em 1993 e se declarou culpado. Ele pode pegar várias prisões perpétuas? Em 2024, o caso segue em andamento, mas a investigação revelou detalhes ainda mais perturbadores. Em 2023, usuários encontraram no Google Street uma imagem de Hoyerman conversando com uma mulher desconhecida, perto de seu escritório na Rua 36. Esta foto é de um ano antes da prisão. Agora, não temos ideia de quem é essa mulher e é bem possível que ela fosse uma vítima em potencial, mas também não podemos afirmar isso com certeza. Assustadoramente, na imagem, ele parece usar a mesma camisa de uma entrevista no YouTube, no início de 2002, onde falava sobre seu papel como arquiteto. Seu advogado de defesa, Mitchell Brown, declarou a Nova York que eles estão com o homem errado. Mas a prova de DNA não mente. Em julho de 2018, o Canal 4 divulgou um vídeo incrivelmente perturbador em que um grupo de homens uniformizados conduzia várias mulheres e crianças por um caminho de terra até um terreno desértico, onde os homens armados tiravam descaradamente a vida das vítimas à queima-roupa. No vídeo, ouve-se os homens acusando as mulheres e as crianças de pertencerem ao conhecido grupo terrorista Boko Haram. O vídeo atraiu atenção mundial e centenas disseram que as imagens assustadoras foram gravadas em Camarões. No entanto, o governo de Camarões negou imediatamente as afirmações, alegando que o vídeo nem sequer havia sido gravado em seu país, e que seu exército era acusado injustamente de matar civis. Mesmo assim, a British Broadcasting Corporation não se convenceu e sua equipe decidiu investigar o responsável pelas atrocidades do vídeo. Após receber uma pista anônima, eles usaram o Google Maps para estudar o traçado de uma região específica de Camarões, e descobriram que a cadeia de montanhas visível ao fundo do vídeo ficava perto de uma vila chamada Crack Mafa, bem próxima à fronteira com a Nigéria. Analisando anos de imagens do Google, pesquisadores da British Broadcasting Corporation identificaram que o incidente ocorreu entre 20 de março e 5 de abril de 2015. Após a investigação, revelou-se que o governo de Camarões não foi honesto ao negar as alegações. Por exemplo, o governo havia afirmado que o exército de Camarões não utilizava armas como as mostradas no vídeo. Mas a análise da British Broadcasting Corporation
revelou que as armas eram Zavistava M20 e um de fabricação sérvia, realmente usadas pelo exército de Camarões. Além disso, outros detalhes que o governo havia afirmado serem imprecisos coincidiram perfeitamente com o que foi investigado. Um mês depois que o governo de Camarões inicialmente negou as afirmações, ele atualizou sua declaração para esclarecer que 7 membros do exército estavam sendo investigados. Quando a British Broadcasting Corporation enviou seu relatório completo ao governo de Camarões, foi informado que o ministro das comunicações do país disse que 7 soldados foram detidos e desarmados. Neste momento, eles estão sendo investigados. Disseram depois que os 7 estavam presos. O governo de Camarões divulgou seus nomes. A British Broadcasting Corporation confirmou que alguns eram as mesmas pessoas do vídeo, executando a mulher e as crianças. Em 2024 soldados do vídeo foram condenados a 10 anos de prisão pelos assassinatos e um quinto a 2 anos por filmar e compartilhar as imagens. Os 2 soldados foram absolvidos. É absurdo alguém cometer um crime tão grave e pegar só 10 anos de prisão. Pelo menos estão sendo responsabilizados. Tudo graças a um exame muito detalhado feito pela BBC com as imagens de satélite do Google. Porto Rotondo, na Sardenha, destaca-se por mansões, praias de areia e lojas e restaurantes elegantes. Em 2002, um empresário italiano vendeu sua vila em Porto Rotondo 280 euros. Devido ao valor comparativamente baixo da transação, a venda levantou imediatamente uma bandeira vermelha para as autoridades e a polícia financeira da Itália acabou usando o Google Earth como parte da investigação sobre a propriedade. Um detalhe importante da vila é que ela supostamente tinha uma piscina de formato único, que os policiais usaram imagens de satélite para guiar a busca pela vila. Ao encontrar a propriedade, confirmaram tratar-se de um grande caso de evasão fiscal. O valor real da mansão deveria ser bem maior, já que imóveis próximos valiam 7 dígitos, com provas suficientes de imagens de satélite confirmando a fraude fiscal do empresário não identificado. A polícia financeira encontrou 7 milhões de euros em depósitos não declarados nas contas bancárias dos suspeitos por vários anos. Não achei muitas informações sobre o caso, pois o artigo original em italiano tinha poucos detalhes. Ainda não confirmaram oficialmente as consequências legais para o empresário. Ainda assim, é de se supor que os bens dele foram confiscados, e devido à enorme quantidade de dinheiro não declarado, é provável que ele tenha passado pelo menos alguns anos na prisão. Kim Wall, 30 anos, foi uma jornalista sueca premiada, que viajou o mundo cobrindo histórias de justiça social. Durante sua carreira, suas reportagens a levaram a Uganda, Cuba, Ilhas Marshall e Quênia. Seu trabalho era frequentemente publicado em jornais renomados como o New York Times. Em 2017, com seu namorado Peter Madison, inventor dinamarquês brilhante, engenheiro autodidata que construiu seu submarino, projetou foguetes e planejava ir ao espaço em breve. No dia 10 de agosto daquele ano, Peter levou Kim para um passeio na costa de Copete, em seu submarino caseiro, para uma breve entrevista. Depois dessa viagem, Kim nunca mais foi vista. Sem retornar naquele dia, seu companheiro denunciou o desaparecimento e iniciou-se uma investigação. Poucos dias depois, em 21 de agosto, um ciclista encontrou parte do corpo dela na praia, perto de onde havia sumido. E aproximadamente um mês e meio depois, o restante do corpo dela foi encontrado em vários sacos detectados por mergulhadores da polícia. Na investigação, Madison foi interrogado, mas negou envolvimento com o estado do cadáver. Em vez disso, afirmou que Kim morreu após bater acidentalmente a cabeça na escotilha do submarino. Estranhamente, mais tarde ele acabou mudando sua versão dos fatos e afirmou que Wall morreu após inalar gases tóxicos. Não foram achados gases tóxicos no corpo de Kim, mas as autoridades encontraram 15 facadas. Depois de um tempo sob custódia policial, Madison confessou ter assassinado e jogado no mar as partes do corpo dela. Em abril de 2018, Peter Madison foi considerado culpado de 3 crimes e sentenciado à prisão perpétua, onde ele tem passado seus dias durante os últimos 6 anos. Em 2021, Madison recebeu mais 21 meses de prisão, por simular uma ameaça de bomba em uma tentativa de fuga elaborada. Ele foi recapturado logo depois e devolvido à cela. Uma das coisas interessantes desse caso é que as câmeras do Google haviam visto o submarino.
É interessante ver que as imagens ainda podem permanecer no Google. Mas claro, essa pessoa já está atrás das grades. Em 30 de julho de 2010, 3 homens moravam juntos em um quintal no condado de Richland, Carolina do Sul. Os homens se chamavam Leslie, Todd, Edgar e Pablo. Durante a tarde, uma discussão começou entre os 3 homens e Leslie sacou uma arma da cintura, matando os outros 2. Não se sabe o motivo da discussão entre os 3 homens. Logo após o tiroteio, ele fugiu para a Louisiana. Não se sabe ao certo o que causou a discussão entre os 3, mas logo após o tiroteio, Leslie fugiu para a Louisiana. Chegando lá, ele raspou a cabeça e destruiu a arma usada nos crimes. Durante alguns dias, Leslie conseguiu escapar das autoridades, mas logo a polícia começou a examinar os registros de matrícula de todas as vans da Louisiana. De acordo com os documentos da investigação, após o duplo assassinato, uma testemunha informou à polícia parte da placa do carro de Leslie. E alguns dias depois, por acaso, os policiais colocaram o endereço do suspeito no Google Maps e, de fato, encontraram o carro de Leslie. Com essa prova, tudo acabou para ele. Em 19 de agosto, um parente o levou à sua casa em Windsor Lake, onde foi preso por 2 acusações de assassinato e condenado a 35 anos de prisão. Durante a investigação, foi revelado publicamente que ele era um veterano do exército há 20 anos, com 5 missões no exterior. É um caso grave de transtorno de estresse pós-traumático, diagnosticado nele em 2007. De acordo com seu pai, os 20 anos de serviço militar e o estresse das missões próximas ao Iraque e Afeganistão podem ter influenciado seu comportamento no dia do acidente. Após 20 anos servindo ao país, era de se esperar que ele tivesse recebido tratamento de saúde mental adequado para viver em paz. Em vez disso, 2 homens inocentes morreram, e o próprio autor passará a maior parte do resto de sua vida atrás das grades. 35 anos após o crime, ele deixará a prisão aos 75 anos. Em setembro de 2008, um garoto holandês de 14 anos andava de bicicleta em Groningen, cerca de 110 quilômetros a noroeste de Amsterdã, quando de repente 2 jovens caminharam atrás dele, o arrastaram para fora da bicicleta e roubaram 165 euros e seu telefone. Durante vários meses, a polícia não conseguiu encontrar os suspeitos, já que nenhuma testemunha apareceu e só tinham a descrição dos assaltantes feita pelo garoto. Em março do ano seguinte, a vítima acessou o computador e buscou no Google Maps o local do assalto ocorrido 6 meses antes. Para sua surpresa, os 2 homens tinham sido capturados caminhando atrás dele nos momentos que antecederam o crime. Como costuma acontecer com essas imagens, os rostos dos assaltantes e da vítima estavam borrados, mas o rapaz ligou imediatamente para a polícia e os informou da novidade do caso. Usando fotos do Street View, autoridades solicitaram ao Google as imagens sem desfoque para identificar suspeitos. Curiosamente, assim que obtiveram as imagens, os investigadores reconheceram um dos assaltantes de um crime anterior e o outro suspeito foi identificado como o irmão gêmeo do primeiro assaltante. Após confirmar a identidade, a polícia holandesa localizou e prendeu os gêmeos. Não achei confirmação oficial de acusação ou condenação deles. Não se sabe se o garoto recuperou o telefone e o dinheiro, mas é surpreendente como foram encontrados. De repente, ele grita alto, sendo ouvido até sobre o barulho das máquinas. O vídeo é real, segundo o trabalhador. Foi gravado às 3 da manhã e parece muito autêntico, embora eu não tenha certeza. De qualquer forma, se eu morasse nessa área, definitivamente não me arriscaria a caminhar sozinho de manhã cedo. Uma câmera de rua em Nova Guiné registrou algo estranho. Gostaria de saber sua opinião. Uma figura pálida surge sob uma placa de rua e sua ação seguinte surpreende os funcionários do governo. Avistar um fantasma pode ser apenas um truque de luz. Você pode ver as luzes de um veículo se aproximando aos 12 segundos, justamente quando, supostamente, o fantasma se eleva no ar. O que acham ser um fantasma pode ser só uma ilusão de ótica causada pela luz se dobrando na câmera. Mas nós realmente não sabemos. O que você acha sobre isso?
Funcionários de um restaurante em Sampson Park, Texas, dizem ter filmado um fantasma em uma câmera de segurança. Uma névoa paranormal escura sai do lado do passageiro e entra no prédio. Poderia parecer que é um inseto passando pela câmera. Mas se você olhar de perto, aos 2 minutos e 4 segundos, verá um piscar de linhas na tela, bem antes de o fantasma aparecer. A interferência na câmera sempre é vista como um sinal de algo paranormal. Podemos dizer que eles sempre sentiram que o lugar era assombrado, e já faz tempo que sempre foi assim. Agora eles estão animados por finalmente terem provas. Mas você realmente acha que isso é real? Em 2013, Valerie Brown publicou no YouTube um vídeo em que seu cachorro viu um fantasma. Ela diz na descrição que o cachorrinho late sem parar, como se tivesse alguém ali. No Facebook, todos disseram que era um fantasma, mas a usuária não se interessava pelo paranormal, pois não acreditava nisso. No início do vídeo, o cachorro late e rosna, balançando o rabo e olhando para a sala vazia, como se sentisse algo próximo. A dona pergunta ao cachorro: "Para quem você late?" Ele segue latindo, como se visse alguém. A dona se move em direção à sala e o cachorro a segue, correndo para a frente do sofá. Os olhos do cachorro fixam um ponto, como se algo invisível estivesse ali. Quando o cachorro vai para a frente do sofá, parece latir para alguém sentado, mas não há ninguém ali. O cachorro vai para o outro lado do sofá e quando a dona termina o vídeo,